Há muita gente neste momento a desaparecer do mercado cripto. Eu noto isso não tanto nas visualizações, mas noto isso no Telegram, noto isso em conversa com outras pessoas. Já não tenho amigos a telefonarem para comprar Bitcoin. Vejo neste momento cada vez mais pessoas a dizer que não querem saber nada disto. Portanto, claramente sinais de capitulação, de desistência, de virar costas. E esse acho que é um dos principais erros que as pessoas cometem. Por muito que se diga ao contrário, a natureza humana funciona assim. Quando o mercado está em fome ou quando está a subir, é quando eu recebo telefonemas para entrar no mercado, é quando vejo os episódios, é quando há um interesse muito maior pelo mercado cripto. Quando as coisas estão a correr mal, normalmente as pessoas afastam-se, o que devia ser exatamente o oposto. Agora é que eu devia estar a receber os telefonemas, agora é que se calhar as pessoas deviam estar a começar a criar o seu portfólio, agora é que as pessoas deviam estar interessadas numa questão de formação também de análise técnica e de todo este espaço, e não o oposto. Mas infelizmente é o que temos. Portanto, se me estás a ouvir desse lado, sinceramente, meus parabéns, porque és daqueles que sabe perfeitamente aquilo que está acontecendo no mercado e não estás a fazer o que normalmente a maioria das pessoas faz. E que depois leva ao insucesso. Ora bem, hoje temos que falar sobre, passado este pequeno preâmbulo, hoje temos que falar sobre o que vai acontecer esta semana, que é uma semana que vamos ter dados interessantes e já vou explicar porquê, e também porque nós estamos numa fase em que provavelmente a Bitcoin está a fazer um padrão de fundo. Pelo menos eu inclino-me sinceramente mais para isso. Pelo menos acho que a probabilidade de descida é menor do que lateralização barra subida. Já falei isto mais que uma vez, posso estar completamente enganado, não me citem como certezas absolutas porque eu não tenho certeza nenhuma o que é que o mercado vai fazer. Mas existe uma sombra neste momento a parar também todo o mercado de cripto, não só do mercado tradicional, mas nomeadamente 165 mil bitcoins que podem ser despejadas no mercado, e também já vamos falar sobre isso lá mais para a frente. Pronto, relativamente aqui às notícias, não são muitas, mas temos aqui a situação de Terra. Portanto, depois da falência do ST, depois da falência do projeto Terra e depois do fork que ocorreu, vários projetos neste momento, cerca de 48, estão a migrar para a blockchain, portanto a rede Polygon, antiga Matic, o que não deixa de ser interessante a opção, porque não só optou por Avalanche, não só optou por Ethereum, não só optou por a Binance Chain, optou-se por Matic. Portanto, não deixa de ser algo que devemos ter em consideração, porque pode também estar relacionado com as semelhanças ou não relativamente ao código. Essa parte não pronuncio, mas pode ser esse um dos fatores, mas também seguramente na confiança na rede e na velocidade da rede. Portanto, fica aqui a devida referência. Diretor jurídico, não é escala de cinza porque a tradução é horrível, da Grayscale, diz que o litígio da Bitcoin ETF pode levar cerca de 2 anos. Portanto, vocês já sabem que a Grayscale processou a SEC relativamente à não aprovação de um Bitcoin, de um ETF de Bitcoin em spot, e o argumento eu já conheci também, porque consideram uma discriminação. Se aprovam ETFs de futuros, porque é que não vão de aprovar ETFs de spot? Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, a duração deste processo fala-se num ano ou dois. Vamos ver então se mais cedo ou mais tarde temos esta conclusão, mas infelizmente é algo que vai durar bastante. Se calhar já estamos novamente em bull market e ainda não recebemos o resultado deste processo. Quénia, muito curiosa esta notícia, Quénia lidera a adoção das criptomoedas em África, segundo a ONU. Portanto, um estudo realizado pela ONU determinou que 8,5% da população do Quénia possui ativos digitais, o que representa cerca de 4,25 milhões de pessoas. Isto torna o país líder na adoção de criptomoedas em toda a África. Globalmente, temos a Ucrânia em primeiro lugar, reparem, com 12,7% dos seus residentes que são criptoinvestidores. E depois, em segundo lugar, muito curioso, temos a Rússia com 11,9% dos seus cidadãos investidores em criptomoedas. Depois temos o outro top 4, o terceiro lugar para a Venezuela 10,3% e para a Singapura com 9,4%. Portanto, reparem bem, primeiro e segundo lugar, países que estão em guerra, que estão com uma situação económica seguramente complicada, um com imensas sanções, outro com uma economia de rastros, por motivos óbvios, e depois temos também países com uma taxa de inflação muito alta. Portanto, isto significa que as criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, é claramente vista por países em dificuldades como um refúgio ou uma tentativa de proteção para a desvalorização da sua moeda. Portanto, obviamente também podem ter investimentos noutras áreas, como o ouro, seguramente, mas não deixa de ser curioso, são estes países que estão mais aflitos que estão a liderar a tabela de adoção das criptomoedas. E agora vamos falar então
o porquê de eu achar que nós estamos num fundo por parte da Bitcoin. E isto não deixa de ser importante salientar isto novamente. Trata-se apenas de uma opinião, trata-se apenas de uma análise feita baseada no passado, portanto, e se o futuro for diferente, tudo poderá ser diferente também, mas nós temos que nos basear em alguma coisa e não apenas em atirar moedas ao ar e ver o que é que cai. Portanto, se nós olharmos aqui para o Bitcoin Investor Tool, o 2 Years MA Multiplier, estamos claramente na zona de acumulação. Esta zona aqui, eu chamo-lhe de baixo de água, ou seja, depois desta Moving Average aqui a verde, é claramente uma zona de acumulação. Historicamente é uma zona excelente para acumular Bitcoin, portanto, parece-me que será também uma boa oportunidade para começar a fazer a mesma coisa. Moving Average 200 períodos. Aconteceu o que aconteceu, a repetição do que aconteceu, peço desculpa, no crash de Covid, ou seja, em que nós tivemos uma bolinha por baixo da Moving Average de 200 períodos, portanto é a segunda vez que acontece isto na história da BTC, e agora nós precisamos rapidamente de passar para cima da Moving Average de 200 períodos. Não sei se vamos ter esta recuperação em V, porque quando esta recuperação em V aconteceu, havia uma impressão massiva de dinheiro, a economia estava muito bullish e não parece que neste momento as coisas estejam a acontecer, portanto estamos a assistir a um arrefecimento da economia global, portanto podemos perfeitamente continuar abaixo desta Moving Average de 200 períodos durante algum tempo, mas não deixa de ser uma zona de interesse, pelo menos historicamente, ao nível da Bitcoin. O Pull Multiple, claramente na zona azul, claramente na zona que historicamente é uma zona de saldo para a Bitcoin, portanto, mais um indicador também que vocês podem comprovar esta teoria, digamos assim. E a nível de previsão de preço, muito curioso também que nós estamos a chegar, ou já lá tocamos, na previsão de preço mais baixo, em que era, vamos aproximar isto, era a zona aqui, não chegámos a tocar, mas pronto, a zona dos 20.514, com um preço médio da zona dos 17.424, portanto estamos muito próximos dessa zona. Obviamente podemos ir lá mais abaixo, isso é sempre verdade, mas historicamente, vocês basta olharem para trás, estas zonas têm sido sempre as zonas de fundo da Bitcoin. Outro indicador, temos aqui o Hodl Wave, portanto quem acumula Bitcoin há mais de um ano. É muito curioso ver que estamos a curvar para baixo esta linha aqui de acumulação do pessoal que tem Hodl, que acumula Bitcoin. Peço desculpa, que não vende Bitcoin há mais de um ano, e sempre que nós tivemos este curvar descendente, o preço da Bitcoin costuma arrancar. Portanto, foi assim em 2020, foi assim em 2019, foi assim em mais aqui para trás, foi assim em 2016, e reparem também aqui um pico aqui, neste caso uma zona diferente, mas também não deixa de acontecer exatamente a mesma coisa, portanto em 2013, portanto pode ser também o pronúncio de uma certa subida a curto, médio prazo. O MVRV claramente em zona de acumulação. Reparem que estas linhas azuis são apenas e só linhas de suporte históricas, portanto nós podemos cair perfeitamente abaixo dessa linha de suporte, tal como aconteceu, por exemplo, com a dormência da Bitcoin. Ao nível de net profit loss, portanto, o lucro registado e a perda registada, estamos claramente em zona de capitulação, portanto, uma exaustão completa do mercado. O R-Hodl Ratio, ainda não estamos nessa zona, porque também só agora começou a curvar para baixo, como mostrei há bocado a parte do pessoal que tem BTC há mais de um ano, mas reparem, estamos a aproximar fortemente aqui desta zona também azul, o que não quer dizer que entremos nessa zona azul, porque reparem, nós estamos a fazer um baixo mais alto nos últimos ciclos e fizemos um alto mais baixo também, portanto pode até nem chegar a essa zona. Aqui o Reserve Risk está claramente num fundo, na parte inferior da barra azul, portanto muito, muito bom. E temos aqui o preço justo, digamos assim, para a Bitcoin. Portanto, neste momento, baseando a média das compras que as pessoas fizeram da Bitcoin, estamos abaixo do preço justo. Portanto, parece-me sinceramente saldos uma oportunidade para acumular Bitcoin. Outro indicador também importante, temos o Hash Ribbons ligado aos mineradores. Portanto, a zona azul costuma ser, destas barras, costuma ser já quando terminou a capitulação dos mineradores. A zona cor de laranja ou assim costuma ser quando eles estão em período de capitulação. Portanto, nós estamos numa zona curiosa, portanto, a mudar de cores, mas também parece-me a mim, apesar deste indicador não indicar
quando é que termina, digamos assim, mas não deixa de ser também uma zona, olhando para o passado, interessante que está a acontecer. E esta semana é uma semana importante, e porquê? Porque quarta-feira nós vamos saber o CPI americano, vamos ver se as coisas estão a ficar melhores ou não. Na última reunião, a previsão é de aumento das taxas de juros nos próximos tempos, portanto, e obviamente vai-se basear no CPI, na taxa de inflação. E se nós olharmos aqui, claramente o que nós vemos aqui nos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor tem tido uma aceleração bastante grande, e nós precisamos de começar a ver estas barras pelo menos não aumentar. Reparem, a taxa de inflação foi de 8,6, vamos ver o que é que vai acontecer, mas se o discurso na quarta, se os resultados forem positivos, na próxima quarta-feira podemos ter uma ajuda nos mercados, uma subida dos mercados. Se nós continuarmos a ter um CPI a aumentar cada vez mais, provavelmente vamos ter mais pressão negativa sobre todos os mercados, e obviamente pode afetar a Bitcoin. Também, por exemplo, a nível de Portugal, só para vocês estarem a par, o nosso CPI, digamos assim, neste caso o índice de preços no consumidor, tem vindo também em clara aceleração, ok? Reparem, 8,2. E também outro aspecto que eu agora considero importante é olharmos também para a situação do medo aqui no mercado. Agora aqui vir um bocadinho a agulha para algo mais bullish, ou seja, se de facto a narrativa, os resultados de quarta-feira forem resultados positivos, podemos estar se calhar a assistir, ou podemos assistir na segunda e na terça-feira a um antecipar dessas mesmas notícias. Se nós vimos o mercado hoje e amanhã continuar a cair, se calhar é uma antecipação de que as notícias não serão boas, e então já está priced in naquilo que vai ser comunicado na próxima quarta-feira. Porém, o que está a acontecer ao nível do medo e ganância é muito curioso. Temos tido um período de acumulação, vamos chamar de acumulação, ou pelo menos de fundo aqui do medo, sempre em valores entre os 10 e os 17, portanto nunca passámos os 17 e chegámos mesmo a valores muito, muito baixo, a cerca de 6, portanto é muito raro ver o medo cair abaixo de 10. E aquilo que nós tivemos no dia 5 de julho foi um breakout desta estrutura aqui, desta resistência a nível do 17. Portanto, vemos aqui a zona aqui do 19, que curiosamente esta zona aqui dos 20 pontos costuma ser uma zona de resistência. Vemos aqui uma 19, fizemos aqui um baixo ligeiro, uma ligeira retração às zonas 18, e agora viemos à zona dos 24, ou seja, entramos numa resistência que é uma resistência importante. E reparem vocês aqui a nível anual, esta zona aqui dos 20 é claramente uma zona de suporte barra resistência, e nós neste momento fomos bater exatamente aí. Ou seja, começamos a entrar ou tentar quebrar esta tendência descendente que já vem desde março de 2022, ok? Sistematicamente altos mais baixos e baixos mais baixos, e finalmente conseguimos fazer um baixo mais alto, que é a zona aqui que o último alto foi a 8 de junho. Portanto, isto é algo bullish. Reparem, foi breakout, retest exatamente nessa zona, e agora subida novamente para atacar a resistência, que é uma resistência forte. Okay? Não quer dizer que vamos passar já, mas se conseguirmos passar a zona dos 28, rapidamente podemos passar para a zona aqui dos 48 a 50, que é uma zona que, na minha opinião, é a principal resistência antes de entrar em fumo total, que é a zona ali dos 70, 80. Portanto, muito curioso o que está a acontecer. Era importante não cairmos abaixo dos 18. Se cairmos abaixo dos 18, vamos chamar um fake out ao que está a acontecer aqui, mas é algo que devemos acompanhar o sentimento do mercado. Relativamente aos nossos gráficos, portanto, o Nasdaq está a ser rejeitado, fez aqui um duplo topo na zona aqui dos 12.171, está agora a ser rejeitado, mas continua a manter uma estrutura que eu considero uma estrutura bullish. Pelo menos dá essa sensação que é um Head and Shoulders invertido. Reparem claramente o que vocês podem ver aqui, este Head and Shoulders invertido. Portanto, se quebrarmos esta zona aqui de laranja, podemos seguramente vamos atacar esta resistência aqui da zona dos 12.800 e vai ajudar o mercado da Bitcoin. É muito importante não perdermos a zona dos 11.300 aqui no Nasdaq. Vamos olhar então para a nossa Bitcoin e dizer que formámos mais um gap. Portanto, vocês sabem que o mercado fecha a nível do CME, fecha no fim de semana. E nós criámos mais um gap. Portanto, o preço terminou a 21.650 mais ou menos e abriu a 20.965. Portanto, temos aqui um gap que acredito que vai ser fechado. É uma questão de tempo. Seguramente que a Bitcoin não vai passar para o resto da vida abaixo dos 21 mil. Mas
aquilo que para mim é de realçar, isto são ímãs que são criados e que atraem o preço, mais cedo ou mais tarde o preço vai lá. Portanto, ainda temos uns... Oi, peço desculpa. Ainda temos aqui um CMI muito, muito pequenino para fechar na zona dos 18 mil. E acredito que possa ser fechado mais tarde. E a zona aqui dos 9 mil também tem um CMI gap. É aquilo que eu digo, não será já. Eu acredito que estamos a fazer uma estrutura de fundo ou de ligeira subida e depois, passado algum tempo, voltando a acumular os ursos, voltarem a acumular abastecimento para depois então estar bem alimentados, então carregar com muita força e levar então o preço lá bem mais abaixo. Isto é a minha opinião, vale o que vale. A nível de curto prazo, para a Bitcoin, muito curioso o que está a acontecer. E reparem que eu não estou a olhar agora para indicadores, não quero estar aqui a contaminar, só quero olhar para o preço. E aquilo que nós podemos ver é que nós tivemos então esta subida muito grande à parte superior desta mega bear flag, digamos assim, a nível macro, quer também onde era a resistência da moving average de 200 períodos e também a resistência horizontal. Portanto, era muito difícil a Bitcoin quebrar já. Agora, estamos a entrar numa zona que eu considero importante. Eu na sexta-feira falei que nós podíamos fazer uma bull flag ou então virmos cá mais abaixo, então íamos demorar mais algum tempo para construir e quebrarmos esta resistência. Infelizmente não fizemos uma bull flag como eu gostaria que tivéssemos feito. Viemos cá à zona de retração de 0.5 Fibonacci, este order block aqui está, pontos reativos. Temos também a Golden Zone na zona dos 20.083. Portanto, muito importante é não quebrar abaixo desta barra verde. Se quebrarmos abaixo desta barra verde, meus caros, é sinal que esta bear flag em princípio vai ser validada e vamos então cair para valores mais baixos. Não estou a dizer que vamos aos 14 ou 12 mil já, mas pelo menos ali à zona dos 18 mil, quiçá 17 mil podemos ir. Se aguentarmos suporte e voltarmos a subir e entrarmos nesta barra aqui vermelha, eu acho que aí as probabilidades de breakout aumentam significativamente, porque reparem que vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez que iríamos testar esta resistência diagonal e seria a segunda vez que íamos testar esta resistência horizontal. E quanto mais vezes batemos numa resistência, o que é que acontece, meus caros? Ela parte. Exatamente. Olhando agora para uma perspectiva semanal, ok? Infelizmente não se confirmou aquilo que eu queria. Era uma bullish engulfing candle, apesar de o fim de semana ser sempre haver muita manipulação. E se não fosse o fim de semana tínhamos fechado essa bullish engulfing candle, até porque eu mostrei aquele gap que mostra exatamente que nós devíamos ter ficado acima desta vela de 27 de junho. Não deixa de ser uma vela importante, mas a mostrar a rejeição. Vamos ver então, reparem, o corpo da vela está aqui na zona dos 19.298. Seria importante que o corpo da vela nunca quebrasse abaixo de 19.283. Se fechar acima disso e com este topo que aqui está já da zona dos 21.300 e tal, é sempre uma vela mais bullish do que bearish. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E agora um indicador pelo qual eu acho que vamos olhar aqui para isto. Eu acho que tenho alguma dificuldade em acreditar no preço que ele caia de uma forma agressiva. Eu já falei isto várias vezes, mas não deixa de ser importante, porque nós temos aqui o Bitcoin Production Cost, que está a nível dos mineradores. Reparem onde é que está em níveis historicamente baixos. Portanto, é muito raro ver isto acontecer por parte da mineração, do pessoal que está obviamente a minerar, e reparem que como eu estou aqui a mostrar, é muito, muito raro nos bear markets nós caímos abaixo desta linha vermelha, ou pelo menos tocarmos nessa linha vermelha. É muito, muito raro. O que normalmente acontece, das duas uma, ou nós temos uma descida agressiva da dificuldade da Bitcoin, ok? E o preço aí pode continuar a cair, ou então, na minha opinião, estamos apenas a esperar por algo inevitável que vai acontecer, que é nós voltarmos a subir, a ficar depois dentro desta zona aqui, a vermelha não no limite extremo, e também se calhar até acima desta linha vermelha, que seria muito bom. Aquilo que eu estou a ver é que a dificuldade não está a baixar. Reparem, a previsão para os próximos 9 dias é de apenas menos 0,20%. Portanto, ela não está a cair por aí além. Teve uma ligeira retração, mas nada de extraordinário. Portanto, eu fico mais inclinado para a hipótese que nós podemos ter um bounce do que uma continuação de queda. Olhando para isto, acho tremendamente difícil nós cairmos
para valores ali dos 14 mil, 12 mil, sem ver esta dificuldade de cair primeiro, sinceramente. Seria histórico, seria a primeira vez que tal acontecia, mas pronto, pode mesmo acontecer. Para terminar, o tal catalisador externo, que às vezes pode lixar isto tudo. Em 2014, a Exchange Mt. Gox houve um problema, não é muito grande, houve um ataque e as pessoas ficaram sem montes de BTC, montes delas. Portanto, neste momento estão cerca de 165 mil BTC na carteira aqui deste, como é que ele se chama, do advogado e gerente das finanças da Mt. Gox, portanto o Sr. Nobuaki. E então aquilo que neste momento está em cima da mesa é que há a possibilidade de devolver em fiat japonesa ou yen em criptomoedas Bitcoin e Bitcoin Cash exatamente esse valor. Parece-me a mim que não se sabe quando é que isso vai acontecer, mas dizem que é para breve. Já há 8 anos que andamos nisto. E os utilizadores votaram porque querem receber o dinheiro não em fiat, mas sim em criptomoedas. Portanto, seguramente vão querer Bitcoin, não acredito que queiram Bitcoin Cash. Portanto, isto causa uma certa incerteza em todo o mercado. Como é que as pessoas vão reagir? Agora, apesar desta quantidade absurda de dinheiro que aqui está envolvido, não é? O que nós estamos a falar, e reparem que foram 850 mil bitcoins furtados, e só estamos a falar de, entre aspas, 165 mil, não é? O resto seguramente que foi à vida, portanto dificilmente vai ser recuperado. Eu acho que estas pessoas não vão vender nas exchanges, porque isto iria criar uma queda tão agressiva no preço que as pessoas não têm interesse nenhum porque se querem vender a Bitcoin a um bom preço. Portanto, parece-me que isto, a maioria das pessoas ou não vai vender, aí também não acredito. Acho que alguma delas, pelo menos uma parte da BTC seguramente devem vender, mas aquela situação de over the counter, desculpem, pode perfeitamente ser possível em OTC vender alguma BTC e então impedir um crash da Bitcoin. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas é muito interessante ver se isto por acaso correr bem para eles e eles receberem as moedas e venderem as moedas, e mal para nós, digamos assim, a nível de preço, não deixa de ser uma excelente oportunidade para aproveitar um possível Black Swan em Bitcoin. E pronto, meus caros, não me alongo mais, é o episódio 2, espero que tenham gostado. Amanhã vou falar apenas sobre altcoins, vou fazer análise técnica de análise de altcoins, portanto, e vou dar preferência a quem comenta no YouTube as altcoins que gostaria que eu analisasse. Portanto, pessoal, escrevam lá no YouTube, nos comentários, que é para eu ver quais são as moedas que vocês preferem. E obviamente não vão ser todas, mas pelo menos algumas vão ser escolhidas, ok? Beijinhos e abraços, bom fim de semana. Bom fim de semana nada! Ih, Jesus, já segunda-feira, estou bonito. Até amanhã, terça-feira. Tchau, tchau.